Oi gente, tudo bem? Aqui é a Dani Laura, Dani Arte Cristã, e hoje a gente tá aqui para aprender a fazer essa bolsa que vocês pediram lá no Instagram, no Facebook, né? E então a gente tá aqui com ela, fez um projeto, um botãozinho imado, aqui tem um bolso com plástico cristal na frente, tem mais um bolsinho aqui na aba, ela é enorme, cabe bastante coisa dentro, e aqui atrás a gente tem mais um bolsinho também. Aqui tem a alcinha para carregar e ela é bem tranquila de fazer. Vocês vão amar confeccionar essa peça. Bom, gente, Vamos então lá vamos comigo? começar. Esses aqui são os moldes que a gente vai precisar. Esse maior aqui, que é o molde número 4, nós vamos precisar de uma vez no forro, tá? A gente tem que cortar ele dobrado. Então, eu dobrei o tecido do forro e cortei uma vez ele dobrado, tá? Nós vamos precisar também de uma tirinha de 30 centímetros por 5 para nós fazermos a alcinha. Vamos precisar do molde número 3, que são os bolsos, uma vez no plástico e uma vez no tecido principal. Estão aqui. Nós vamos precisar do molde número 2, que são as laterais, duas vezes no tecido principal e duas vezes na manta. Então, eu tenho aqui duas vezes no tecido principal e na manta. E também vamos precisar do molde número 1, duas vezes no tecido principal, uma vez no forro e duas vezes na manta. Uma vez no forro, duas vezes no tecido principal e duas vezes na manta, tá? Agora, vamos começar, então, a confeccionar as nossas peças. Nós vamos começar passando a ferro o molde número 1 na manta, tá? Nas duas. Então, nós vamos posicionar em cima. Olha como ela é alta. Eu uso a manta de gramatura 150, mas pode usar a resinada também. Eu não uso porque a manta de gramatura 150, ela é bem grossa, assim, ao natural. Mas quando a gente passa ferro, ela fica assim, fininha e bem compacta. E ela também gruda no tecido, ó. Tá? Por causa do ferro quente. Então, eu pego o ferro, vou passando assim. Por que eu não uso a resinada? Porque essa aqui é bem mais barata. A diferença é muito grande de preço. A manta não resinada de gramatura 150, eu pago aqui em torno de R$ 6,50 reais. Enquanto que a resinada, tanto a R1 como a R2, eu pago aí em torno de R$ 25 reais, R$ 20 reais o metro. Então, vale muito mais a pena essa aqui não resinada pra mim, e ela tem o mesmo efeito, né? Eu gosto muito de usar, então eu já compro o rolo de 20 metros e uso só ela. Ela serve para fazer tudo. Todas as minhas peças é essa manta que eu uso. Aí quando eu quero que ela fique bem compacta, como essas peças assim de bolsa, né? Eu passo a ferro e deixo ela bem compacta e ela cola no tecido. Quando eu quero ela mais fofinha, para fazer, por exemplo, um colchonete para carrinho de bebê, uma capa para bebê conforto, que eu quero que ela fique bem fofinha, aí eu não passo a ferro e aí ela fica, então, da maneira como a gente precisa. Então, ela pode ser usada de todas as formas, tá? Ó, passei com ferro bem quente, ela fica bem compacta, ela fica bem fininha e ela gruda também no tecido, ó, tá grudado, tá? Então, agora eu vou só cortar aqui as rebarbinhas, né? Pra gente dar uma refilada e ficar bem certinho aqui com o tecido. Nas laterais, que são o molde número... Deixa eu ver qual é o molde das laterais. Eu também vou fazer a mesma coisa, ó, que é o molde número 2, tá? São esses os dois pedacinhos aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar com ferro bem quente e vou deixar eles bem compacto aqui e coladinho na manta. Bom, gente, então é o seguinte, já passamos a ferro aqui a mantinha, vou deixar aqui então no nosso ladinho que nós vamos fazer agora a aba. A gente vai precisar então de dos tecidos do molde 1,
com a manta já fixada nela, mais o tecido de forro do molde 1 e os tecidos do nosso bolsinho, tá? Que é o molde número 3. Vou pegar aqui, então, o tecido de frente e o tecido de forro do molde número 3, posicionar um em cima do outro, vou passar uma costura aqui nessa extremidade e vou desvirar, tá? Ó, dessa forma. Aí eu vou passar a ferro e vou pegar o meu tecidinho de forro do molde número 1, vou posicionar aqui o bolso, tá? Com a abertura do bolso, o acabamento virado para baixo aqui. Tem que ficar no meio, no centro do tecido, tá? Vamos posicionar assim. O meu tecidinho aqui de forro, ele não tem frente e verso, mas se tivesse, a frente do tecido de forro fica para cima, tá? Então, ó, aqui seria a frente do tecido de forro, aqui a frente do nosso bolsinho. Vamos posicionar aqui e eu vou costurar um no outro só para fixar ele direitinho nessa peça, tá? Vamos fazer uma costurinha aqui, pode ser um zigue-zague ou uma costurinha reta bem na pontinha só para fixar um no outro, tá? Então, fixei aqui o nosso bolsinho no tecido de forro. Vou pegar a nossa alcinha, a alcinha eu fiz da seguinte forma, ó. Eu peguei um tecidinho de 5 por 30 centímetros, tá? Deixa eu pegar um outro pedacinho só pra mostrar pra vocês como que eu fiz, porque esse aqui eu já tinha gravado e o vídeo não gravou. Mas assim, ó, então eu peguei o tecidinho de 30 centímetros por 5, dobrei uma extremidade pra dentro, passei a ferro, dobrei a outra extremidade pra dentro também, passei a ferro, e depois eu dobrei no meio, ó, tá? Ficou assim. E aí eu passei uma costurinha bem na pontinha aqui pra fechar a nossa tira. Essa parte eu já tinha gravado, mas deu algum problema ali na máquina, não gravou. Então, é só uma tirinha, né? Eu fiz a tirinha, a gente vai dobrar no meio e nós vamos fazer o sanduíche. Ó, vai ficar o tecido de frente, a frente do tecido principal para cima e a manta para baixo. Vou posicionar aqui 2 dedinhos mais ou menos acima a nossa tira. E a frente aqui, então, do nosso bolso, de frente com a frente da aba. Vamos posicionar dessa forma, assim. E aí a gente vai passar uma costura, então, assim, deixando essa parte aqui aberta para nós desvirarmos. Quando a gente for passar aqui a costura em cima da alcinha, eu sugiro que passe umas 2 ou 3 vezes a máquina aqui, um retrocesso bem em cima, para poder prender bem essa alcinha e ela não arrebentar, tá? Porque depois com o peso da bolsa ela tem que estar bem fixa, tá, gente? Então assim, ó, frente com frente e mais a alcinha, com o acabamento ali com a parte dobrada para dentro, 2 dedinhos aqui da margem e vamos passar uma costura iniciando aqui, fazendo toda essa volta e chegando até aqui. Essa parte aqui de baixo nós vamos deixar aberta para poder desvirar. Depois de costurarmos, então, a gente vai tirar os alfinetes e vai desvirar. Aí, com a ajuda de uma agulha de tricô, a gente ajeita bem os cantinhos. Aqui, de um lado e do outro. Tá? Aí, nós vamos pegar o ferro e vamos passar bem a ferro também. Forma.
essa aqui vai ser a aba, ela vai fechar assim, né? E aí o bolsinho vai ficar aqui, então. Nós vamos fazer o que agora? A gente vai colocar o botão de pressão já. Então, nós vamos dobrar aqui, vamos achar o centro dessa peça. A gente vinca aqui, o centro da peça, tá? E nós vamos colocar o botão aproximadamente 2 dedos pra cima, aqui, bem no centro. É um botãozinho imado que eu vou colocar, tá? Na verdade, do lado onde tem o bolso, tá? Aqui assim. Vou marcar aqui 2 risquinhos, que é onde eu vou fazer, 2 pontinhos, que é onde eu vou fazer o corte, pra gente conseguir colocar o botão. A gente vai colocar aqui 2 buraquinhos, saiu aqui. Aí a gente vai pegar aquele outro pedacinho, que é o pedacinho de lata furadinho, ó, colocar aqui e abrir essas 2 partes, uma para cada lado. Abrir uma para cada lado, pronto. O botão já está colocado no lugar certo, tá? Então, ficou aqui a alcinha, a parte da frente da nossa aba e a parte interna com o bolsinho. Então, nós vamos fazer o bolso que vai na parte interna da nossa bolsinha, tá? Eu vou pegar aqui, então, um dos tecidos de forro e um dos tecidos principais do molde 3, tá? Esse é o molde dos bolsos. Vou posicionar frente com frente, vou passar uma costurinha aqui, como a gente fez no outro bolso. Desvirar, passar a ferro, tá? Pra gente poder posicionar ali. O bolsinho, então, pronto, ó, com o tecidinho de um lado, o tecidinho do outro, né? Como a gente fez o primeiro bolso. Agora, nós vamos pegar a segunda parte aqui do molde 1, o tecido principal e a manta, e vamos posicionar esse segundo bolsinho. A gente vai posicionar ele um dedo abaixo aqui da extremidade de cima. A gente vai posicionar ele assim. Vamos dar uma alfinetada aqui. Tá? E essa parte aqui de baixo, a gente vai dobrar. Dobrar aí um pedacinho só, um centímetro mais ou menos pra dentro. Passar ferro pra ele ficar bem assentadinho. E aí, então, nós vamos passar uma costura aqui, aqui e aqui, pra prender o bolso nessa parte. Feito o bolso na parte, ó, essa parte aqui, que é a parte interna, né? Agora, nós vamos fazer o bolso, que vai ficar na parte externa da bolsa. Ele é o bolso aquele de plástico, então nós vamos cortar uma vez lá do molde 3 no plástico também, né? E aí, esse aqui tem um zíper, né? Tem um zíperzinho aqui em cima. Então, a gente vai pegar o plástico, vamos colocar o zíper da seguinte forma. Vamos pegar aqui o zíper, tá? Que eu cortei, é o zíper em metro, que eu cortei, então, um pouquinho maior aqui do que o plástico. Nós vamos posicionar aqui bem rente, com os dentinhos virados pro plástico, tá? Ó, assim. E vamos costurar toda essa extremidade, tá? Costurei o zíper aqui, aí eu desviro ele, ó, e coloco o plástico, dobro o plástico, da maneira que tu consiga enxergar todo o zíper, tá? Dessa forma. Aí eu vou passar aqui uma costurinha pra fazer um pesponto e pra fixar, pra essa parte aqui não ficar solta. Então, eu vou dobrar assim e vou pespontar aqui. Eu vou pegar agora uma tira de tecido de 5 centímetros, tá? Do tamanho aqui todo do plástico. Nós vamos posicionar aqui de frente, com os dentinhos, ó, e o cursor pra cima. Nós vamos costurar na outra extremidade do zíper ali. E vamos dobrar, eu dobrei essa tira de tecido no meio. Peguei essa parte aqui que não tem a dobra, vou posicionar ele assim e vou passar uma costurinha até o final. Tenho que acertar de forma que ele fique bem certinho com o plástico, tá?
Coloquei aqui, então, agora eu vou cortar as rebarbinhas aqui, assim, tá? E agora nós vamos posicionar na parte do molde número 5, tá? A gente vai pegar o molde número 5 e vamos posicionar aqui, ó, nosso plástico. A gente vai posicionar ele aqui. Nessa parte aqui de baixo, a gente vai colocar um velcro, a gente vai colocar um viés nessa partezinha aqui de baixo do plástico para poder costurar ali. Então, eu vou pegar um plástico desses pronto mesmo, vou dobrar ele no meio assim, tá? E vou colocar aqui, nessa extremidade do plástico, vou costurar toda, para depois, na hora da gente colocar aqui, ele ficar o acabamento bonitinho. Terminei aqui, coloquei o viés e vou posicionar, então, no molde número 5. Vou posicionar aqui, deixando aqui embaixo aproximadamente 1 centímetro, tá? Aí vou alfinetar e vou costurar ele em toda a volta para prender esse bolso no molde número 5. O molde número 5 também tem, né, o tecido principal e a manta, tá, gente? Então, o bolso tá aqui, já tá preso. Agora, nós vamos unir, então, a parte do corpo da bolsa, que tem esse bolsinho aqui, né, que a gente fez, com a parte da frente aqui, com a parte das costas da bolsa. Nós vamos virar assim, ó, frente com frente, o zíper aqui, tá? Ó, o zíper mais perto dessa parte aqui, frente com frente, e vamos costurar assim. Vamos passar uma costura aqui, prendendo tudo. Então, ele vai ficar assim, o zíper aqui para esse lado e o bolso assim para o outro lado, tá? Agora, nós vamos colocar essas partezinhas aqui, que são as laterais, e vamos prender também a aba. Vamos começar pela aba, então. A gente vai pegar aqui, vai colocar frente com frente, ó, frente da nossa aba, com frente do bolsinho aqui. Vamos posicionar assim e vamos passar uma costura aqui, para prender essas duas partes. Agora, nós vamos pegar as duas laterais, que tem o tecido principal e a manta, né, do molde número 2. Vamos posicionar assim, ó, frente com frente, aqui. Vamos começar por esse lado aqui, ó. A gente vai colocar assim, frente com frente, e a gente vai vir costurando aqui. Depois a gente vai girar, vai costurar aqui. Depois a gente vai girar e costurar aqui também, tá? Nós vamos começar daqui, ó, vou posicionar assim, costurar aqui. Aí a gente gira com o pezinho da máquina lá, costura aqui. Aí a gente gira de novo e costura aqui, tá? Pra gente costurar toda essa lateral aqui. Ficou assim, ó, tá? Costurei aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse, ó. Vou começar aqui, aí, ó, aqui assim, ficou assim, tá? Vou começar aqui em cima, ó. Vou costurando aqui, pezinho de máquina, e chego aqui, viro, vou costurando, chego aqui, viro e venho costurando até aqui, tá? Pra ficar igual o outro lado. E ela ficou assim, eu vou desvirar pra vocês verem, e poder visualizar como ela ficou do lado de fora. Acertando bem os cantinhos aqui, ó. Ela vai ficar assim pelo lado de fora. Tá? Agora, o que nós precisamos fazer, ó? Aqui tá o zíper, o bolso da frente, aqui tá o bolsinho de trás, né? E ainda tem um bolsinho aqui na aba. Agora, a gente precisa colocar o forro, né? Precisamos agora fazer o acabamento interno, que é o forro. Como a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar do molde 4, tá? Que é esse molde aqui. Aqui diz, ó, dobra do tecido, cortar uma vez no forro dobrado. Então, eu dobrei e cortei uma vez dobrado. Primeiro, eu vou
passar uma costura reta aqui e aqui, vou fechar as laterais. Depois eu vou riscar, então, os 6 centímetros aqui da caixinha de leite, e aí sim a gente continua a costura. Fiz as costuras aqui nas laterais, então. Aí sim eu marquei 6 centímetros aqui, fiz os quadradinhos, 6 centímetros aqui em cada canto, tá? Que são esses aqui. Aí agora eu vou abrir assim, dessa forma, ó, tá? E vou passar uma costura reta, ó, nessa marcação aqui e do outro lado também. Eu vou abrir assim e vou passar uma costura aqui. E aí, ficou dessa forma, costuradinho aqui, que é a famosa caixinha de leite. Agora, a gente pode cortar esses bicos que sobraram. Se não quiser cortar, também não precisa, mas cortamos aqui os bicos, tá? E aí, ficou o forro da nossa bolsinha. Agora, a gente vai vestir com a nossa aba pra dentro, tá? A gente vai colocar a aba pra dentro, a nossa alcinha também, tudo pra dentro, ó. E aí, vamos vestir. Então, ficou o direito da bolsa com o direito do forro. E aí, a gente vai assentar bem direitinho pra ficar bem no meio, ó. Vamos colocar assim, assim, aqui também, assim, assim, tá? E aí, nós vamos passar uma costura em toda a volta. Vamos passar uma costura pé de máquina, fechando tudo aqui. A gente vai fechar tudo. Depois nós vamos desvirar por um outro lugar. A gente vai fechar tudo aqui, passar a costura em toda a volta. Depois de costurar toda a volta, nós vamos agora abrir um pedacinho aqui, ó, nessa lateral. Tá? Desmanchar um pedacinho aqui na lateral, que vai ser por onde a gente vai desvirar. Vamos abrir assim um pedacinho, e aí, na lateral, a gente vai desvirar a bolsa. Vamos pegar ela por aqui e vamos puxar tudo pra fora. Puxando tudo pra fora, a gente coloca o forro aqui pra dentro. Assim. Agora, nós podemos pespontar aqui, passar uma outra costura em toda a volta. E aquele pedacinho do forro que ficou, que a gente usou pra desvirar, a gente pode passar uma costurinha aqui, uma costurinha de máquina bem na pontinha aqui, só pra fechar. E aqui em volta, então, a gente passa mais uma costurinha pra pespontar e vai estar praticamente pronta. Ficou dessa forma. Aqui ficou o acabamento bem legal em volta, em cima, tá? Aí aqui ficou a parte da frente com o zíper. Aqui na nossa aba a gente tem mais um bolsinho. E aqui na parte de trás temos mais um bolsinho, tá? E a alcinha, então, ficou assim, nesse ladinho. Agora, pra completar, pra terminar, a gente precisa colocar o outro lado do botão imado, né? Nós vamos colocar ele aqui na frente. A gente vai posicionar assim, ó, dessa forma. E vamos posicionar bem retinho aqui na frente, ó. Porque ele tem exatamente o mesmo tamanho, né? Então, vamos posicionar assim. A gente dá uma pressionada aqui, bem onde tá o botão, para que o botão marque ali onde a gente tem que colocar o outro lado. Aí, a gente faz 2 marquinhas aqui, onde ficou marcado, e vamos colocar o botão. E aqui. Aí, nós vamos colocar a parte, então, do buraquinho, né? Onde tem o buraquinho do botão. Aqui. Conseguiu colocar aqui, que ele saia lá do outro lado, aí a gente vai pegar aquela tampinha de metal, vamos encaixar aqui, e como a gente fez do outro lado, ó, abrir os 2 bracinhos. E pronto. O imã ficou colocado ali no local.
tá? Ele fica bem discreto lá dentro, ó, gente, ele nem... Claro que vazia, ela não tem toda aquela estrutura, né? Quando a gente colocar as coisas dentro, mesmo assim, mesmo vazia, ela fica estruturadinha, ó. Mas não tem toda aquela estrutura de quando tem as fraldas dentro. E aí, essa então foi a nossa peça de hoje, conforme as meninas estavam pedindo lá no Instagram. Essa aqui é a nossa peça de hoje, espero que vocês tenham gostado. Os moldes então vão estar todos lá na nossa loja online, tá bom?